Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Você já ouviu aquela velha frase que a letra mata? E aí muitas pessoas, de maneira equivocada, de maneira errônea, pela falta de conhecimento, dizem que a pessoa que estuda muito a Bíblia fica louco, fica biruto, ficou doido, mas ele nunca se dispôs a ler a Escritura Sagrada e interpretar a mesma. Aí usam aquele velho verso que diz: a letra mata, hein? Cuidado, tá lendo muita Bíblia, né? Muitas pessoas fazem isso de maneira equivocada, de maneira errada. Outras fazem porque são cínicos e querem deixar os irmãos no engano. E eu digo da elite, dos pastores grandãos. E como os pequenininhos são papagaios, repetem tudo que os grandes falam, eles ficam repetindo essas frases de efeito. A letra mata, irmão, cuidado, você está lendo muita Bíblia. Para colocar medo, pânico em você, para você não buscar a verdade. Porque se você ler as Escrituras Sagradas, você vai entender que a letra que mata era a letra escrita em pedras. Tá ok? E qual a letra que foi escrita em pedras? Foi a lei de Moisés. Mas sabe por que você não sabe? Porque você não lê. E fica repetindo que nem papagaio de pirata. Tudo que fala, tô fraco. Aí o papagaio fala, tô fraco. Então vocês repetem tudo que os grandões fazem, mas não se dispõem num terço do seu dia para ler as Escrituras Sagradas no contexto da Bíblia, no contexto daquele sermão, no contexto daquela palavra do apóstolo, tá ok? Então eu trago para nossa reflexão aqui 2 Coríntios capítulo de número 3, que diz assim: será com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês? Ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Primeiro passo que Paulo já está aqui demonstrando à igreja de Coríntios, é falando para eles: vocês são cartas de Cristo, escritas por nós, na tábua dos vossos corações, para serem lidas e interpretadas por todas as pessoas que te cercam, por todas as pessoas que rodeiam a sua vida, no seu trabalho, na escola. Aonde você for, você tem que ser uma carta de Cristo, transbordando amor, transbordando graça, longanimidade, paciência, compassividade. Essas são as cartas de Cristo, escritas na tábua do coração. Esse era o ministério de Paulo, levantar pessoas para levar o evangelho, a boa nova. Não com letras escritas em pedras, porque a letra mata. Você vai entender qual é a letra que mata. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Nossos méritos são pífios, nossos méritos, não temos méritos alguns. Todos nós somos falhos, errantes, pecadores, mas a diferença de uns para os outros é que alguns procuram pontuar pontos na sua vida que a pessoa mesmo se acha errada e ela quer consertar esses pontos falhos, tá ok? Então a pessoa vai buscando de dia em dia essa glória para consertar aquilo mesmo que ela julga ser errado, e ela vai pontuando, ou coisas que fazem mal para a saúde dela e etc. Vamos lá. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Qual a letra? Qual que é a letra que Paulo está falando aqui? Uma nova aliança, não da letra escrita por Moisés. Você vai entender isso daí, porque esses pastores não explicam para você que você faz parte do ministério do Espírito Santo de Deus, que mora dentro de você e que te capacita. Não da letra, porque a letra mata. Tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado. E você não consegue nem respirar, fica sufocado nas doutrinas, nos dogmas da religião enganadora, não do Espírito. Vamos lá. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica.
O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Ora, que interessante. Qual foi o ministério que foi da morte que Paulo está dizendo? O que foi gravado em pedras? Qual foi? Você não disse que conhece a Bíblia? Foi de Moisés? Vocês voltaram a observar a lei de novo? Vocês estão cheios de rudimentos, cheios de preceitos a serem seguidos. Se você não seguiu, você não entra no reino dos céus. A salvação não é mais pela graça, a salvação é pelos seus méritos. Que incoerência com a graça, com a nova aliança. É como eu disse, a gente procura pontuar pontos negativos na nossa vida, que nós julgamos ser errados. Não que uma pessoa está falando que é errado. Se você acha que é errado usar uma calça, tudo bem. Agora, se você não acha que é errado usar uma calça, use a sua calça. Use seu batom, use seu brinco. Se você não acha que não é errado, que não está fazendo isso de maneira que vai atingir outras pessoas, a te cobiçarem, a te quererem. Se você está usando porque você se acha bonito, você se acha bonita, colocar uma bermuda, um homem, então faça, fica tranquilo, descanse sua mente. Agora, você não fazer porque alguém que está com o ministério totalmente voltado às letras que estavam gravadas em pedras, você está totalmente enganado, equivocado. Você está seguindo a morte. O ministério que trouxe a morte. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Aí Paulo vai dizer, será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso, que é o nosso ministério que nós estamos hoje, o ministério de Cristo, né? O Emanuel, Deus conosco, vivendo 24 horas com você, todos os dias da sua vida, te guiando, te ensinando, te doutrinando a você amar o seu próximo, não olhar pela aparência dele, não julgar, amar o seu perseguidor, perdoar quem te deve. Será o glorioso o ministério que trouxe condenação? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, que era o ministério de Moisés. Não tem glória mais, em comparação com a glória insuperável, que é o ministério da graça. Que é o ministério do quê? Do Espírito. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirada, porque é somente em Cristo que ele é removido, o véu da ignorância, né? Esse véu da ignorância que fica na cabeça de muitos irmãos ainda hoje, porque eles ficam lendo a antiga aliança. E não sou eu que estou falando, é a sua Bíblia que está dizendo aqui. É o apóstolo São Paulo que está dizendo que um véu é posto sobre sua cabeça. Por isso que você quer viver uma vida quadrada. Todo mundo para você é errado, só você que é o certo, só você que é o santo. Todo mundo não presta, só você que presta. Você é o escolhidinho de Deus. Você tem que seguir os rudimentos, os preceitos da lei de Moisés. Se você não seguir, você está pego. Você não vai entrar na vida eterna. Fica vivendo aí como um antigo pastor que eu gostava muito, na época que eu era ignorante. Está vivendo com um chapéu sombreiro na cabeça. Não é verdade? De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu é colocado sobre os seus corações. Não é verdade? Só é retirado quando você conhece o Evangelho de Cristo, o Evangelho da esperança, o Evangelho da graça, da ousadia. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Se converta a Cristo, meu amado. Se converta a Cristo, minha amada. Retira esse véu da ignorância. Retira o véu que trouxe a morte sobre a sua vida. Porque se você lembrar, quando outra hora você se dizia do mundo, para você as coisas eram normais. Mas quando você conheceu a lei, você morreu. Você morreu, porque tudo passou a ser pecado para você. Não é verdade? Ora, o Senhor é Espírito.
E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus. A letra mata, mas o Espírito vivifica.